né? Estejam preparados aí, estejam confortáveis, né? Às vezes num sofá, tá? Se caso tiver algum problema, eu peço para que vocês abram o áudio e falem para mim, ó, professor, não estou conseguindo ouvir o que você está falando, ou não estou vendo sua imagem, tá? Só me avisar. Bom dia aí, BL. Vamos lá, ocultar. Bom, tem mais gente chegando, calma. Deu uma travada no meu computador. Tem mais gente chegando aqui. Ah, não, foi o Paulo Henrique que saiu. Tudo bem? Vamos lá. Show, gente. Bom, então, na aula passada eu terminei aqui, eu falei das características gerais dos protozoários, são sempre eucarióticos, né? São células eucarióticas. Eles podem ser uni ou pluricelulares, na maioria das vezes vocês vão encontrar protozoários representados por espécies que são unicelulares, tá? Eles podem também ter células com cloroplastos, né? Então, você pode ter protozoários que são heterotróficos ou autotróficos, como é o caso clássico aí das algas, né? Então, a gente vai falar agora, então, dos protozoários, que na maioria das vezes são sarcordíneos, flagelados, né? Tem mais gente chegando, gente, agora. Não possuem, na grande maioria deles, não possuem grandes estruturas de locomoção, é por isso que eles têm essa relação parasitária com a gente. E então, quer dizer, a gente precisa compreender que eles são diferentes, né? Existe uma série de diferenças entre eles. Se a gente pudesse separar as diferenças gerais dos protozoários, a gente vai ter os do reino protista, né? Protoctista. A gente teria os protozoários e as algas, certo? Aqui a gente vai falar só sobre as doenças dos protozoários, tá? E aí dentro dos protozoários a gente sabe que existem lá as 4 classificações, né? Sarcodíneos, flagelatos, esporozoítos e esporozoítos, como vou lembrar aqui, ó, sarcodíneos, flagelatos, ciliatos, os ciliatos e os porozoítos, tá? Então, na grande maioria das vezes que a gente está tratando de doenças de protozoários, a grande maioria das vezes são esses caras aqui, ó, do filo Sporozoa, tá? Mas a gente também encontra alguns do filo Sarcordinea, que são normalmente as amebas, né? E os flagelatas, tá? A gente vai encontrar esses caras também. Bom, então vamos falar sobre as doenças. A primeira doença, né, que eu gosto muito de falar é da amebíase, porque uma ameba, né, todo mundo já deve ter visto aí as amebas naquele vídeo que eu mostrei para vocês, uma ameba que se move ali por pseudópodes, né, como que uma ameba teria uma relação parasitária com a gente, né? Então, assim, a gente tem essa aí, a nossa entamoeba que faz essa relação parasitária com a gente. Normalmente, o que acontece? Como agente etiológico, então a gente tem essa ameba. A forma de transmissão é quando a gente bebe uma água ou um alimento com a sua forma encistada. Então, quer dizer, lembra lá das bactérias que tinham essa capacidade de fazer um encistamento? Aqui, as amebas, né, esse tipo de protozoário, também consegue fazer isso. Ele faz um processo de encistamento. E aí ele fica ali, livre na água, né, nas hortaliças, em frutas. E aí, quando a gente come, né, esse alimento contaminado com os ovinhos, né, desse protozoário, a gente pode levar isso direto para o nosso intestino, né, e o local de ação da amebíase é justamente o intestino grosso. E lá podem acontecer até um sintoma mais pesado aí principalmente uma criança, né, é a anemia, né, e aí pode comprometer todo o sistema circulatório, o sistema imunológico dessa pessoa, e aí essa pessoa pode chegar até a morrer, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, é recente essa notícia, né, esse fato aí, ele já foi noticiado também no ano passado, esse ano também, mas ele é sempre
ali no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde ocorre esse tipo de ameba também, que é uma ameba comedora de cérebro, tá? Então tem até esse meme já, assim, ó, era só o que faltava, né? Depois do Covid-19, os Estados Unidos emitem um alerta após um caso de infecção por ameba comedora de cérebro. Então, né? Então essa ameba aí, essa ameba microscópica, Neaglena floreri, ela é a ameba comedora de cérebro, mas ela é uma ameba endêmica, né, do sul da Califórnia, e ela gosta muito de água morna. Então, já falei para vocês, né, os protozoários gostam muito de umidade, água, lama, né, lodo. Então, essa ameba é uma ameba que também gosta muito de piscina. Sabe aquela piscina que não coloca cloro direito, que o cara economiza do cloro? Está economizando no cloro. E aí aquela água vai esquentando ali dentro, surge um lugar ali excepcional para essa ameba. E aí quando você toma um banho de piscina ali, ou toma uma água, essa ameba começa a subir ali a região do encéfalo e começa a digerir. Aí gera dor de cabeça, né, um rigor muito grande aqui na nuca, e aí pode gerar convulsões e até morte. Tá? E a mortalidade aqui que eu estou me referindo é uma mortalidade não de 6, 7%, não, é de 97%. Quem pega essa ameba morre na hora, tá? Demora um tempo, tem um tratamento, certo? Mas é uma doença bem preocupante. Para os Estados Unidos. Aqui para a gente, por enquanto, não tem nenhum caso aqui no Brasil ainda. Mas é um alerta. Bom, então, aqui no Brasil, que a gente tem, então, é a amebise, giardíase, que são muito parecidas, as duas têm uma forma de transmissão muito semelhante, onde você toma a água contaminada, né, essa galera que não tem água tratada direito, ou a galera que não lava os alimentos corretamente, podem sim receber esses ovos, né, esses cistos aí dormentes, e aí lá dentro do nosso intestino, sistema digestório, é liberado ali o ovinho, ele se transforma em trofozoito, né, que é a fase larval da doença, que é normalmente causado pela Giardia lambia, que tem essa característica de ser flagelado aqui, tá vendo? Parece até uma máscarazinha, né, com 2 olhinhos, certo? E essa aqui é a sua forma encistada. A gente come o cisto, certo? E lá dentro da gente começa a se desenvolver essa larvinha. E essa larvinha, o local de ação dela vai ser no intestino delgado, tá? O intestino delgado, que tá amarelo aqui, certo? Então, aqui gera menos problemas do que a amebíase, tá? Então, basicamente, você tem um ciclo biológico aqui, ó, que você vai fazer o seguinte, ó, o cão pode, por exemplo, você tá com giardíase, né? Aí você vai lá e imagina que você faz seus dejetos numa água, e aí uma outra pessoa vai se alimentar daquela água não tratada, e aí você pega, né, você pega a doença, você consegue receber aí a doença da giardíase. Mas também existe um ciclo muito comum, um ciclo doméstico, que é o que você pode ter aí pelo seu cãozinho, né? O cãozinho faz cocô, e aí os ovinhos estão lá no cocô do cãozinho, o cãozinho, né, às vezes fica um cocôzinho agarrado aí no cozinho do seu cachorro, e aí o outro cachorro vai lá, lambe, e depois lama sua cara, e você acaba contraindo aqueles ovinhos ali da giardíase, e aí, cara, é diarreia sem parar, né? Diarreia, febre, convulsões, né? Chegando até a morte, tá? Então, assim, o tratamento é um tratamento que é feito basicamente por antibióticos e antiprotozoários, né? São medicamentos com ação antiprotozoária que vão conseguir salvar a sua pele, mas é um ciclo complicado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a água contaminada, alimentos contaminados. Entendo. Quando você vai beber uma água, tenta saber a procedência dela, para ver se ela foi tratada, porque às vezes basta um tratamento com cloro, jogar cloro na água, né, e um tratamento onde vai retirando ali os resíduos orgânicos, já é o suficiente para você ter essa água tratada e potável
para você não se contaminar com doenças assim, sabe? Então, esse é o mínimo, né? A gente ter água tratada, tá bom? Mínimo do mínimo. E também toma cuidado com esse ciclo doméstico aqui, que também pode acontecer, tá? Que é o ciclo em que um cachorro tem giardíase, né? Vai cheirar o focinho do outro na rua, né? E aí depois lambe a sua cara e você acaba pegando uma doença. Pode acontecer. Bom, falar um pouquinho sobre a doença de Chagas, né? Causada aí pelo protozoário Plasmodium vivax. E normalmente, galera, a gente não tem muito problema com isso, porque você já viu algum barbeiro na sua vida? Tem gente que já viu, eu já vi, tá? O fato de você ver um barbeiro já é um sinal, assim, preocupante. E não são todos os barbeiros, mas, assim, na grande maioria das vezes, eles podem portar aí esse plasmódio aqui, essa espécie de protozoário. E o que acontece? Principalmente as pessoas que moram em casas de pau a pique, que são feitas basicamente de barro e madeira, tá? Porque os barbeiros amam essa parede aqui cheia de buraquinho, tá? Então, o que acontece? Você tá lá dormindo de boa, aí, de repente, vem um barbeiro e pica, porque ele é um inseto hematófago, tá? Ele gosta de sangue, ele pica mamíferos, né, vertebrados. Então, ele vem e pica você. Só que, ao mesmo momento que ele pica, ele caga. Ele pica e caga. No cocôzinho dele, tem lá o protozoário. E aí você, como qualquer ser humano normal, sentiu uma picada, você passa a mão. Você passa a mão ali naquele lugar. E aí, aonde tem o buraquinho da picada, o cocôzinho passa para dentro desse buraquinho da picada, e aí o que acontece? Com as fezes do barbeiro ali, com os ovinhos do plasmódio, esse plasmódio entra no seu sistema circulatório e aí ele faz uma lambança, cara. Ele procura justamente órgãos mais, assim, ricos em energia, como o coração, órgãos mais musculosos, né? Então, assim, a pessoa não chega, assim, morrer imediatamente, você vai ter uma febre aí durante 7 dias, certo? Mas você, ó, faz uma correlação. Viu um barbeiro e você está com febre durante 7 dias, pode ser que você esteja com doença de Chagas. Porque nesse caso, as pessoas, nem todas as pessoas infectadas vão desenvolver a doença, porque o seu próprio sistema imunológico pode combater aquele protozoário. Só que tem alguns casos que esses protozoários se alojam no seu coração, e aí o coração fica enorme, compromete o seu ritmo cardíaco, e imagina, cara, com um coração tão grande, você pode ter problemas cardiovasculares severos, e aí você poderia, né, precisar, Deus que me livre, mas precisar de um transplante de coração, imagina, né, o seu coração não bate direito por conta da doença de Chagas, e aí você tem toda a sua vida comprometida por causa de uma doença dessa, de um protozoário, entendeu? Então, assim, é muito preocupante. Então, vi um barbeiro, eu mato, né? Eu mato, não sei, mas tenta ficar longe, né, assim, sabe, pessoas que moram próximos, assim, onde tem barbeiro, usem aquelas redinhas para dormir, não tem? Redinha para dormir. Normalmente, esse barbeiro, ele faz o ciclo dele com animais silvestres ou com animais domésticos, tá? Pode acontecer que ele pique o seu cão, faça o ciclo no seu cachorrinho, e depois ele venha te contaminar também. Então, é uma outra doença complicada, tá? Então, assim, isso aqui é uma representação, mais ou menos, olha, onde o barbeiro pica, né? Aí o protozoário flagelado vai circular na sua livre circulação aí, nos seus membros, chega até o coração, e lá no coração, que é o lugar onde ele gosta de se reproduzir, certo? E é por isso que o coração fica tão grande. Daí, esse aí, caso, por exemplo, você está com doença de Chagas, e esse barbeiro vai te picar de novo e vai levar para o seu vizinho, agora o seu vizinho é que vai ter a doença de Chagas, entendeu? Vamos supor que o cachorro lá da rua está com doença de Chagas, pode acontecer também. E aí você acaba desenvolvendo também. Ah, tem uma outra via também, esqueci. Foi muito comentada alguns anos atrás, quando a gente tem a galera que toma caldo de cana ou suco de açaí in natura, né? A gente
Normalmente o nosso açaí é congelado, aí não tem muito problema. Não tem muito problema. Pode ter algum problema, sim. Mas a gente nunca viu nenhum relato de caso de pessoas que tomaram açaí congelado e tiveram doença de Chagas. Nunca vi isso. Mas o que já aconteceu é por via oral. Em vez de você ser infectado pelo barbeiro, você tomou, né? Porque o que acontece? O barbeiro não tem ali o protozoário na barriguinha, no intestino dele. Quando você vai moer a cana ou vai moer o açaí, você vai moer ele junto, certo? E como está in natura, o que vai acontecer? Você vai tomar, né, os protozoários junto com as fezes do barbeiro, tudo junto, para dentro aqui do seu intestino, né, do seu sistema digestório. E aí as larvas vão se desenvolver e vão para sua corrente sanguínea e, de novo, vão procurar o coração para se reproduzir. Tá bom? Então, é uma situação complicada. Tem um boato que é o seguinte, o feijão pode ter um barbeiro. Né? Eu tô com medo de ter barbeiro no feijão. E por isso eu vou colocar vinagre no feijão. Esse caso não vai adiantar em nada, porque o vinagre não vai matar os protozoários. O que mata o protozoário mesmo é você cozinhar o feijão, certo? Se você quiser colocar o feijão de molho, porque vai diminuir o tempo de cozimento, ou porque vai tirar uma toxina, porque o feijão, quando ele fica de molho, né, diminui o número de toxinas que poderiam gerar gases, você, não, né, nesse processo de colocar vinagre no feijão, não vai mudar em nada. Você vai, né, não vai mudar em nada. Tá? Então, assim, o processo de cozimento, né, dos grãos já é, o arroz ou feijão, já é mais do que o suficiente para matar os protozoários, por causa da temperatura, tá bom? Bom, leishmaniose, né, causada aí no Brasil basicamente pelo protozoário Leishmania chagas, né, em homenagem ao descobridor do protozoário aqui no Brasil. Que tinha esse... e aqui também, Chagas era o nome do pesquisador que descobriu essa doença pela primeira vez. Tá? Então, Chagas, esse pesquisador também descobriu esse protozoário aqui, que é o causador da leishmaniose. A leishmaniose, galera, ela é causada como vetor, né? O vetor dele é esse mosquito fêmea, né, do Phlebotominium, tá? Causado, agente etiológico, então, é a Leishmania chagas, e a forma de transmissão é pela picada do mosquito, né? Então, é muito parecido com a doença de Chagas, só que aqui não tem fezes, né, do barbeiro nem nada. O que tem mesmo é a picada do mosquito. O mosquito, ele vai pegar vamos supor assim, se estivesse numa floresta, né, vai pegar uma raposa, né, e aí essa raposa tá com esse protozoário, e aí o protozoário, ele vai para dentro do mosquito, tá, o protozoário vai para dentro do mosquito, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, os protozoários estão lá, né, no corpo do animal. Vamos supor que, vamos pensar num ciclo doméstico, num ciclo urbano, entre o seu cachorro ou os ratos, né, e você. Vamos pensar nesse tipo de ciclo, né. Então, o seu cachorro está com leishmaniose, né, ele não tomou a vacina, porque existe uma vacina para cachorro, né. Imagina um cachorro de rua que não tem a vacina e ele está com leishmaniose. Então, o mosquito vai pegar né, vai pegar o sangue desse cachorro, principalmente a fêmea, né, a fêmea que precisa do sangue para poder gerar os ovinhos dela. Então, ela vai picar esse cachorro, e aí ela vai levar para si esse protozoário, o Leishmania chagas. Lá dentro, os protozoários vão passar por um ciclo dentro, né, do mosquito. Tá? Ele vai passar por um ciclo, né, onde primeiro ela vai pegar aqui, ó, o mosquito, ele vai pegar nessa fase aqui, ó, das amastigotas, tá? E aí vai gerar um pequeno ciclo ali, certo? E aí, na hora que esse mosquito agora, que foi contaminado pelo seu cachorro, for te picar de novo, olha o que vai acontecer.
Os protozoários que ficarão livres no seu sangue ali, eles vão procurar o seu sistema imunológico, né, os macrófagos ou os neutrófilos, macrófagos ou neutrófilos, e aí lá dentro eles vão infectar essas células, lá dentro das células eles vão mudar, né, eles vão passar por uma série de divisões e vão se multiplicar aqui dentro, né? Então, antes era promastigotas, depois eles passaram para uma outra fase, que é a mastigotas. São bem menorzinhas e pequenininhas. E aí sim, ó, quando o mosquito for puxar, né, o seu sangue, ele vai puxar junto ali, ó, hemácia, plasma e também glóbulos brancos. E quando ele puxar ali um glóbulo branco, ele vai carregar dentro desse glóbulo branco tem o quê? Os protozoários, entendeu? E aí o ciclo se repete, ó, jogando, né, esses protozoários já estão liberados na saliva do mosquito, já joga direto os protozoários na sua fase larval, na sua fase adulta, entendeu? Então isso pode acontecer entre cachorros e seres humanos, entre os próprios seres humanos, né, entre rato, cachorro, né, então assim, o mosquito ele vai procurar sangue, onde tiver sangue ele vai, né, pode ser macaco, pode ser uma anta, pode ser qualquer organismo vertebrado, qualquer ser vivo vertebrado ele vai procurar para encontrar esse sangue que ele precisa, mas aí ele acaba encontrando os protozoários, né, no hospedeiro. Qual é o local de ação, né, da leishmaniose? Ela pode ser de dois tipos, cutânea ou visceral. Então, ela pode vir na pele mesmo, causar umas dores feionas, assim, ó, bem feias mesmo, ou aqui dentro do sistema digestório da pessoa, é onde pode gerar febre, anemia, palidez, falta de apetite, perda de peso, inchaço do abdômen, né? Então, assim, é uma doença que, assim, não chega a matar a pessoa, né? Ela passa, durante muito tempo, ela passa muito mal, né? E, assim, é muito triste que a gente tem isso aqui no Brasil ainda. As zonas mais afetadas aqui no Brasil ainda é a região Nordeste, né? Onde tem o avanço dessa doença, né? Os maiores números de casos são lá no Nordeste, tá? E a grande fonte de infecção são os animais silvestres e domésticos. Tá? Então, assim, profilaxias. Primeiro, usar repelente, né? Evitar a proliferação de mosquitos. Segundo, profilaxia, vacinar os cachorros. Já existe uma vacina para os cachorros, né? Então, você pode vacinar os cachorros antes dele pegarem a doença. Depois que pegou a doença, não adianta mais. Tá? Então, tem que ser os cachorros assintomáticos. Tá? Durante a manifestação da doença, não adianta colocar vacina. Vai adiantar em nada. Tem que ser antes. Tá? Então, assim, tem as doses lá. Não sei se vocês já adotaram um cachorro, já tiveram um cachorro pequenininho. É sempre importante vacinar os cachorrinhos, tá? E cachorro de rua, né, cara? Ou a prefeitura pega para vacinar tudo, ou manda matar, né? Ou manda matar. Então, assim, quando eu encontrei, lembra aquele cachorrinho da pata quebrada lá, que estava lá um ano passado? Eu e a Aline, professora Aline de Física, a gente pegou o cachorro, vacinou, levou para tirar raio-x, colocamos lá uma tala, assim, que ele estava com a perninha quebrada, né? O ideal é que as pessoas pudessem cuidar dos cachorros, mas, pô, é muito cachorro, né, cara? Tem muito cachorro na cidade, então tem que fazer um certo, né, balanço aí para ver o que fazer. Mas o ideal que a gente pode fazer é não deixar com que os mosquitos consigam nos picar, né? Usar repelente, tem vários tipos de formas do que a gente consegue aí tentar evitar essas picadas de mosquitos, tá? No caso aqui, não é a Aedes aegypti, tá vendo? O tipo de mosquito aqui é esse camaradinho aqui, ó, de bundinha vermelha, não sei se dá para ver direito, que parece um mosquito meio peladinho. Aqui no Espírito Santo não tem muito, é muito raro a gente ver, mas assim, Bahia, Minas Gerais, é um da bundinha vermelhinha meio, parece um mosquito palha, né? A gente chama de mosquito palha. Ele é meio amarelinho, meio cor de palha, e embaixo tem a bundinha vermelhinha. Tá? Esse tipo de mosquito aí. Bom, falar da malária, né? A malária, ela é muito conhecida na região amazônica, tá? Então, assim, se você for olhar o risco de malária
por município, o risco de infecção, né, de malária, por esse protozoário, você vai encontrar, assim, muito ali naquela região amazônica. E o agente etiológico dessa doença são os protozoários os esporozoítos, né? São os esporozoítos, né? Causados aí por também um plasmódio, tá, galera? É um tipo de plasmódio que causa a malária, tá bom? Aqui, ó, só voltar aqui um pouquinho. Aqui é a leishmania, esse aqui é o plasmódio vivax, tá? O que causa a malária. Falei com vocês sobre isso na aula passada. Plasmódio vivax é o agente etiológico dessa doença, da malária. E a forma de transmissão é sempre através do mosquito, né? Esse mosquito, que não é muito comum aqui no Sudeste, é um mosquito que gosta de ficar naquela região amazônica também, e a forma de transmissão é sempre de mamíferos, entre mamíferos, né, seja eles homens ou animais como macacos, pequenos roedores que tem na, na, na região, né, tanto nos grandes centros urbanos quanto nas florestas, a gente tem alguns roedores também, tá? Então, a forma de transmissão é assim, através de um mosquito, né, que vai picar, ou entre os seres humanos, ou mamíferos, né, pequenos roedores e seres humanos, né. Então, eu gosto de brincar assim, imagina o BL e o Paulo José. Eles estão preocupados com as queimadas lá da Amazônia, e eles querem muito ir para a Amazônia para defender lá a floresta amazônica. Aí, chegando lá, ele vai receber do caçador lá, que está lá, né? Tem um caçador na floresta lá, ele vai receber o sangue, né? Através da picada, que o caçador recebeu a picada do mosquito, o mosquito carregou e veio picar no BL, né? O BL também tomou a picada do mosquito. Então, o mosquito, ele foi o vetor dessa doença. Ele pegou, né, os oocistos lá do plasmódio, né, na sua forma de esporozoítos, entrou, né, recebeu a picada do mosquito, certo? Que os esporozoítos estão alojados na saliva do mosquito, recebeu a picada, e aí esses esporozoítos vão chegar até o fígado, vão se transformar, tipo Pokémon mesmo, vai se transformar esporozoíto para merozoítos, e aí os merozoítos vão entrar nas hemácias. E aí, nesse momento, já começa a desenvolver uma série de sintomas, né? Febre, tá? E aí, nas hemácias, os merozoítos se transformam em gametócitos, certo? E o mosquito, se caso te picar de novo, picar o BL de novo, vai carregar ali o megagametócito, certo? Com as hemácias ali dentro das hemácias. E dentro do mosquito vai ocorrer a fase sexuada. Por isso que o mosquito aqui ele se comporta como o hospedeiro definitivo. Entendeu? Porque é dentro do mosquito que vai rolar a fase sexuada. E aí dentro dele, depois que rolar essa fecundação ali, porque ó, você pegou um gametócito. Dentro do mosquito ele vai se diferenciar em gameta masculino e feminino. E aí vai rolar a reprodução sexuada. Beleza? E aí a reprodução sexuada aqui, ó, observa aqui o mouse, ó, vai se transformar em oocistos, né, no intestino, na parede do tubo digestório do mosquito, e aí, de novo, ó, depois que tiver esse oocisto, vai se dividir, formando os esporozoítos, que vai ficar alojado na saliva dos mosquitos, tá? Então, assim, é o mosquito que é o grande hospedeiro definitivo que vai fazer com que as pessoas tenham malária, né? A picada do mosquito que vai fazer com que você tenha malária. Então, quais são as formas profiláticas, né? A forma de tratamento, de prevenção da doença? É você usar repelente, evitar a proliferação de mosquitos, tá? Então, essas são formas mais tranquilas, assim. E nesse caso, a forma, depois que você pegou, né, depois que você tá com a malária,
Aí vem aí o remédio famoso aí, que é a hidroxicloroquina, né? Que aí vai ser utilizada para você diminuir a proliferação, que ele também funciona como um antiprotozoário, né? Tem ação antiprotozoária, tá? E aí você vai ter, o seu próprio sistema imunológico vai tentar matar esse protozoário dentro de você. Então, assim, não tem cura, a única cura é você mesmo ter uma boa resposta imunológica para tentar destruir essas formas larvais desse protozoário, tá bom? Bom, vamos falar da tricomonise, que ah, é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente teve já doença sexualmente transmissível, tivemos por vírus, já falamos. A gente também tem doença sexualmente transmissível por bactérias. E agora, mostro para vocês uma doença sexualmente transmissível por protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. Tá? Nos homens, essa doença ela é assintomática, o homem não sente nada, nem percebe que ela existe. Tá? Nas mulheres, né, dentro da cavidade vaginal, né, vai acontecendo aqui as reproduções, né, as manifestações desse protozoário, é um ambiente de local de ação dele, né, e aí ele vai se proliferando ali, formando essa secreção espumosa, onde gera também uma incidência para que outras bactérias, e aí começa ali toda fala, infestação bacteriana, para que você tenha ali até um odor desagradável nessa região. Então, assim, nesse caso, eu até procurei saber se tinha vacina, né? Lógico que se usar camisinha não vai dar esse tipo de problema, né? Porque normalmente o homem é o que vai ser o agente vetor dessa doença, se você parar para pensar. Porque como ele não percebe que ele tem a doença, ele vai, né, usando assim, com várias parceiras, fico imaginando assim, ou uma parceira só, mas ele acaba contaminando essa mulher. Então, na hora em que você começa a tratar essa doença, é importante você identificar o homem que está com o problema desse protozoário, porque o tratamento ele tem que ser para os dois. E aí um tratamento que é recomendável hoje, que é o metronidazol, né, que é também um fármaco com ação antiprotozoária, tá? Muito parecido ele tem uma ação muito parecida com um antibacteriano, né, uma ação bactericida, tá? Ele é muito parecido, inclusive, com a azitromicina, né? E, e ele, por mais que esses fármacos foram desenvolvidos para ser antibióticos, eles também têm ação contra esses protozoários, entendeu? Por isso que é utilizado esses fármacos para esse tratamento. Bom, então é isso, galera. A gente tem uma DST aí por protozoário, tá? E aí, toxoplasmose, eu gosto muito de falar do exemplo do Davis, né? O Davis, ele pegou um tipo de toxoplasmose, que foi direto para a região craniana, não sei se vocês sabem, foi isso que aconteceu, e é uma doença muito comum, principalmente quem convive com gatos, né? Quem tem gato em casa sabe que já ouviu falar sobre algum risco que poderia ocorrer com a toxoplasmose. Então, vamos estudar um pouquinho a toxoplasmose para ver o que é verdade e o que é mentira nessa história. Então, o que a gente precisa entender? Que o hospedeiro definitivo dessa doença, o hospedeiro definitivo é o gato. Por quê? Porque é lá onde vai ocorrer o ciclo sexuado desse protozoário. Qual é o nome do protozoário que causa toxoplasmose? É o Toxoplasma gondii, tá? Gondii. Toxoplasma gondii é um protozoário causador de toxoplasmose. Então, o que acontece? Qual é o ciclo dele? Ó, você tem ali, então, imagina que você tem um gato que está contaminado com toxoplasmose, acontece ali um processo de reprodução sexuada, esse gato vai defecar. E aí as suas fezes vão parar ou em verduras, né, ou na água, ou em frutas, né? Ficam no ambiente, essas fezes ficam no ambiente, certo? E aí, quem vai beber dessa água? Essa água pode ser bebida tanto pelo ser humano, pode ser bebida por outros animais, né? Galinha, porco, vaca, carneiro, certo?
Então, essas são formas de contaminação da doença. Tá? Essa forma aqui é de contaminação em que é a forma direta. Tá? A forma indireta do ser humano se contaminar, ao invés de ser da água ou de alimentos contaminados com as fezes, é essa forma aqui, ó, que é a forma indireta. Quando você vai comer uma carne mal passada de suíno, né, de porco, de boi, ou de carneiro, ou de galinha, que já tiveram, já estão contaminados aqui com a fase larval do Toxoplasma gondii. Então, essa é a forma aqui, ó, essa seta aqui, não sei se vocês estão vendo, é a forma indireta de se contaminar, tá? Existe uma forma vertical, que é quando a grávida, a mulher grávida, né, está também com toxoplasmose, e ela passa direto pela placenta, né? Ela passa direto para o seu bebê. Isso pode acontecer. Outras formas também é a forma de quando você faz um transplante de algum órgão, isso é uma forma bem difícil de acontecer, ou uma transfusão sanguínea, que também é bem difícil de acontecer, sabendo que o sangue ele tem vários testes, e o transplante de órgãos também ocorrem vários testes antes de serem transplantados, antes de ocorrer a transfusão sanguínea. Então, sim, só para a gente lembrar, ó, forma direta é quando você come alimentos mal lavados, água que tenha a presença ali de oocistos, né, do Toxoplasma gondii. Então, existe essa possibilidade. Existe uma outra possibilidade, né, como que esse gato vai pegar como que o gato pega? O gato, ele pode comer, ele pode beber um alimento que esteja contaminado também, e aí o ciclo fica só nele, certo? Ou ele pode também comer um rato, pode comer um passarinho que tenha, né, essa relação carnívora, ele pode comer também, e aí ele pode contrair esse toxoplasma através desse carnivorismo aí, tá? Então, é uma forma também. No caso do Davis, que eu falei com ele, eu expliquei para ele, que é o seguinte, o gato, para quem tem gato sabe muito bem disso em casa, né? O gato, ele tem lá a sua areiazinha, ele vai lá, faz cocôzinho, certo? E ele faz um buraquinho para esconder esse cocôzinho, beleza? Ele faz o cocôzinho lá na areia. Só que, dependendo do tempo, você fica uma semana, 2 semanas, e você não faz a troca correta da areia, não limpa aquele lugar ali onde faz o cocôzinho, pode ser que toda a areia fica cheia de cocô, e aí o gato começa a passar, né, começa a pisar no próprio cocô. Na hora que ele pisa no cocô, ele pode, na hora que ele sobe em cima da mesa, por exemplo, ele vai lá na areiazinha dele, pisa no cocô, e vem e sobe em cima da mesa. O gato ama subir em cima da mesa. Aí ele coloca em cima da mesa os ovinhos da toxoplasmose, entendeu? Os ovinhos do toxoplasma. E aí o Davis vai lá, põe a mão ali na mesa, põe a mão na boca. Pronto, já é o suficiente para ele ter a toxoplasmose. E essa toxoplasmose pode tanto ir para a região intestinal quanto para a região neural, dependendo se você vai pegar a fase larval ou a fase de oocisto, tá? Que aí, quando você pega o oocisto, pode se desenvolver neurotoxoplasmose. O oocisto pode gerar neurotoxoplasmose, tá? Então, são formas de toxoplasmose diferentes, tá bom? Bom, existe algumas outras formas também, tá vendo aqui, ó? O gato come alimento contaminado, né? Um rato, por exemplo, e aí ele passa a disseminar isso, ó, pelas fezes, né? Por exemplo, uma vaquinha vai lá e bebe a água onde tinha as fezes desse gato. Aí você come a carne mal cozida da vaquinha, né? Ou vaca, ovelha, boi, carneiro, né? E então isso aí, gente. Então, assim, isso gera um risco tanto para uma pessoa grávida, por exemplo, que pode gerar um bebê já com toxoplasmose, que existe um risco muito grande também para isso, tá, gente? Então, a verdade é, o gato é o hospedeiro definitivo. Não existe toxoplasmose se não tiver a participação de algum gato, né? Ah, mas meu gato não sai de casa. Ok, mas ele já lambeu algum gato na rua? Ele já
pulou o muro e já comeu um passarinho, já comeu um rato que estava na sua casa? Então, são essas perguntas, assim, que a gente faz para saber de onde que aquele gato pegou aquela toxoplasmose, tá bom? Então, tome muito cuidado. Vamos fazer umas questões aqui. Vamos praticar aqui uma questão da FATEC, né, uma faculdade aqui de São Paulo, e ele fizeram uma questão sobre leishmaniose. Então, é uma questão grande, mas basicamente é só para que você saiba, né, as medidas profiláticas da leishmaniose. E aí é só lembrar, leishmaniose, né, qual é a medida profiláxica, né, a medida preventiva dele. Se a leishmaniose tem a participação de mosquitos, então é importante que você entenda que se você fizer uma ação preventiva, evitando a proliferação dos transmissores, usando mosquiteiros ao redor das camas, telas, né, nas portas e janelas, já é uma medida preventiva para leishmaniose, seja ela visceral, né, ou tegumentar, tá bom? Essa aqui é uma questão legal, uma questão grande, né, da Universidade Estadual do Goiás, e eu acho legal porque aqui a gente consegue resumir toda a matéria de bactérias, vírus e protozoários. Basicamente, aqui ele vai perguntar, ó, tracoma. O que é tracoma? Tracoma é um tipo de bactéria. Tá? Não sei se eu falei para vocês, mas tracoma é um tipo de bactéria. E hidrofobia, né? Hidrofobia é a mesma coisa que raiva, não sei se vocês lembram, eu expliquei isso. Hidrofobia ou hidrofóbia, essa seta aqui está no lugar errado, hidrofobia ou raiva é o mesmo nome, e aí eu não sei se vocês lembram, mas raiva é uma doença causada por vírus. Hanseníase é a mesma coisa que lepra, lembra? Lepra, hanseníase é a mesma coisa, e hanseníase é um tipo de doença bacteriana, certo? O histoplasmose é um tipo de doença causada por fungos, tá? Toxoplasmose, como eu mostrei para vocês aqui agora, é uma doença causada por protozoário, e cachumba é uma doença causada por vírus, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, a histoplasmose, a gente não vai ver, né, essa parte de fungos juntos, mas os fungos também causam doenças, tá, gente? E a histoplasmose é uma condição médica usada pela inalação dos esporos de fungos, né, chamados de histoplasma capsulatum, tá? Mais uma questãozinha aí, uma questão do Enem 2012, que perguntou sobre medidas profiláticas da doença de Chagas, e aí, como resposta, ficou assim, ó, uma medida profilática seria uma causa do aumento dos mosquitos, desculpa, não é medida profilática. Qual é a causa do aumento, né, do número de mosquitos naquela região? Ó, vou ler o enunciado para vocês, ó. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Eu esqueci de falar isso. É o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros, ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença, o aumento da doença de Chagas, qual que seria, né? Consumo de carne de animais? Não tem nada a ver, né? Vocês lembram lá daquele que era fundamental a participação do barbeiro nesse caso. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro? Mas, ok, não é. A ausência do saneamento básico que favorece a proliferação de protozoários em regiões habitadas por humanos? Não, porque a gente não está bebendo água contaminada, entendeu? Muita gente que confunde as doenças, sabe? As formas de transmissões são diferentes, a gente tem que estudar, né, quais são as formas de transmissão. Aí ela pergunta, ó, a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Então, assim, não porque o barbeiro não passa por esse processo por exemplo, ele não utiliza larvas, né,
não existe um predador para essas larvas. Então, essa alegação aqui foi inconclusiva. E a melhor alternativa que vai responder né, a nossa pergunta aqui da doença de Chagas é o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Essa é uma questão bem legal, porque se o barbeiro precisa de sangue e ele encontra esse sangue nos animais silvestres, ele vai procurar os animais silvestres. No momento em que você tem um desmatamento, os animais silvestres fogem ou morrem, né, ou são caçados, eles vão procurar outros animais. E aí, qual que é o animal que tem maior em abundância na face da Terra? O ser humano. Né? Então, ele vai procurar o ser humano. Então, assim, o desmatamento que provoca migração ou desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Sim, essa é a melhor questão aí para responder essa pergunta. Tá? Uma outra questão aí da VUNESP, falando sobre a malária, né? E aí ele fala justamente sobre o fato da reprodução, que a reprodução sexuada ocorre dentro do mosquito, lembra que eu falei para vocês? Reprodução sexuada ocorre dentro do mosquito. Dentro das nossas hemácias, vai ocorrer um processo de reprodução assexuada no interior das nossas hemácias, né? Onde os merozoítos passam para gametozoítos, né? Então, eles mudam de fase, né, nas nossas hemácias, e essa mudança, ela ocorre por um tipo de reprodução assexuada, tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, a aula está um pouco corrida, porque eu preciso terminar ela em 1h30. Espero que vocês tenham compreendido aí que eu passei para vocês as doenças, as principais doenças de protozoários, a gente fez alguns exercícios. Eu espero que vocês procurem, assim, por favor, façam mais exercícios sobre isso, tá? Sobre as doenças, estudem as doenças. Essas são as principais doenças. Podem, assim, existem até algumas outras mais, tá? Mas essas são as principais. E, bom, agora a gente vai falar sobre as algas. O que são as algas? As algas são seres protistas, né, do reino dos prototistas, são eucariontes, são todas autotróficas, fotossintetizantes, beleza? Qual que é a grande importância dela? A grande importância é que ela libera uma grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Sem ela, provavelmente, a gente não teria toda a evolução dos animais, né, que ocorreu na face da Terra, no planeta Terra, porque esses animais eles precisariam de muito oxigênio, tá? Então, quem liberou muito oxigênio já e libera todas as vezes para a gente muito oxigênio são as algas, tá? Bom, elas podem viver tanto em ambiente terrestres, úmidos e aquáticos, seja eles de água doce ou água salgada. Tá? Então, assim, na grande maioria das vezes a gente vai encontrar as algas no ambiente aquático, tá? Seja ele salgado ou doce. Tá bom? Então, além disso, a gente tem importância aí na culinária, né? Quem é que nunca comeu aí um sorvete que tem ali uma certa consistência, que é aquele sorvetezinho ali do McDonald's ou do Bob's, Burger King também tem, é R$2, R$2,50 um sorvetinho desse, e essa consistência ali é justamente por conta da quantidade de algas, né? A algas dá para gente uma substância chamada agar-agar, que a gente pode utilizar também como meio de cultura. Tá? Na biotecnologia, a gente usa isso como meio de cultura. Esse agar-agar, ou agar-agar, ele dá uma consistência, que é a mesma consistência que dá para a gelatina. A gelatina que vocês comem vem de uma substância que veio através das algas, né? As algas que liberam essa substância. Então, o processamento dessas algas libera agar-agar e a gente utiliza na forma de culinária. Sorvete, gelatina, meio de cultura. Quando tem algas especiais, que são as algas pardas ou verdes, eu não lembro agora, tem uma alga que dá pra gente, né, eles utilizam, né, na culinária japonesa, que eu não sei nem o nome desse negócio aqui, é bem chique, tá? Mas é bem gostosinho, é tipo uma folha mesmo, desidratada, tá? Que aí os japoneses fazem o sushi, sashimi, sei lá, tá bom? Então, qual é a grande importância dela? Liberação de oxigênio, tá? Segunda importância, é muito utilizada na culinária.
Terceira importância, ela pode ser utilizada como vias de biotecnologia, medicina e agrícola, porque você pode utilizar as algas para utilização de fertilizantes, tá? Você pode utilizar as algas como fertilizante. Isso pode acontecer também. Bom, então assim, a gente vai ter basicamente aqui as algas que podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Unicelulares, a gente vai ter aí caracterizam por ser autotróficas, são capazes de produzir o próprio alimento, utilizando a fotossíntese para isso, possuem cloroplasto, organela que contém um pigmento chamado clorofila, o qual pode retirar a energia da luz. É tranquilo. Quais são seus principais representantes? Algas unicelulares, euglenas, dinoflagelados, diatomáceas e algas douradas. Então, eu coloquei as imagens aqui, ó. Euglenas, conseguem ver aqui no mouse? Euglenas, dinoflagelados, que tem essas formas bem diferentes aqui, parece naves espaciais, tá vendo? Umas formas bem doidas, os dinoflagelados. As diatomáceas, que normalmente têm formas geométricas. Diatomáceas têm formas geralmente geométricas, tá vendo? Um triângulo, um círculo, tá vendo? Um losango. As diatomáceas são assim, tá? Isso por conta dessa, porque elas são impregnadas por sílica. Por isso que dá essa característica geométrica, tá? E a gente tem as algas douradas, né, que tem essa coloração mais parda aí, e elas também são unicelulares. Então, todas essas algas aqui são unicelulares. Inclusive, as algas douradas, elas produzem bastante quantidade de oxigênio, tá? E, ó, quando você for ali na UFES, tem um laboratório especializado só em algas, tá? É a professora doutora Valéria, ela é um amor de pessoa, e quando você chega lá no laboratório dela, você vai ver mais ou menos assim, um vidro, né, um Erlenmeyer, você coloca aqui uma alguinha só, coloca tipo um pouquinho de alga, uma condição ideal para ela, e aí, olha só, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolhas são o oxigênio sendo produzido, tá vendo? E aí ela gosta de analisar, ó, quem que produz mais? São as euglenas? São os dinoflagelados? São as diatomáceas? Então ela vai mudando as culturas de algas, e ela gosta de estudar qual que é a espécie que poderia gerar mais oxigênio, né? Qual que é a espécie que precisa de uma condição de vida ideal, por exemplo, um meio de cultura muito ácido vai favorecer que tipo de alga? Um meio muito básico, né? Vai favorecer que tipo de alga? Então, ela muda os meios de cultura para ver justamente essa proliferação, essa reprodução delas aqui nesse meio de cultura, tá? Então, o nome do laboratório, se não me engano, é LATEAC. LATEAC, fica lá no prédio de biologia lá. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma passadinha por lá. Fala que o professor Pedro Mazou pediu para vocês entrarem lá, para vocês darem uma olhadinha lá nas algas, tá? Pode passar lá e falar, ó, licença, com toda licença, deixa eu entrar no seu laboratório. Aí, se alguém autorizar, tá? Eles são bem legais. Bom, algas pluricelulares. As pluricelulares é a que você vê no mar, né? Na praia, você vê, às vezes, na lagoa, certo? Você vê essas algas pluricelulares, porque elas têm um tamanho grande. As outras você não consegue ver. Você só conseguiria ver se você tivesse um microscópio óptico, né? E aqui não, aqui você consegue ver. Essa alga verdinha aqui, quem é que nunca viu, né? Quem é que também nunca viu um tipo de alga dessa daqui, que é uma alga parda, né? Essa daqui é mais difícil. Às vezes dá para ver quando o pescador joga a rede, e aí ele acaba trazendo lá do fundo do mar lá uma alga vermelha. Ou você consegue ver uma alga vermelha de vez em quando boiando no mar, tá? Mas as algas pluricelulares, assim como as unicelulares, também são autotróficas, tá? Elas podem ser encontradas no ambiente marinho ou dulcícola, tá? Em água doce. E, às vezes, elas podem até se associar aí com fungos, formando os líquens, tá? Os líquens que a gente vê são tipos de algas pluricelulares, tá bom? Seus principais representantes são as algas verdes, algas pardas ou marrons. Olha essa imagem aqui embaixo, você vê aqui, ó, um tipo de alga parda gigantesca, né? Que chega aí a aproximadamente 12, 15 metros de altura, né? Dependendo da profundidade do mar, tá? E a gente tem também as algas vermelhas, tá? Tem essa característica aqui. Vamos falar só um pouco aqui dessa reprodução, tipo de reprodução.
Também pode ocorrer por divisão binária, normal, né? Uma alga unicelular pode se dividir em duas, ou uma alga unicelular, ela pode fabricar o seu próprio, vamos dizer assim, o seu próprio zoósporo, né? Ela gera como se fosse gametas, né? Então, olha só, ela tem aqui, ó, uma alga, certo? E aí, uma célula dela se diferencia em zoósporos. E aí, esse zoósporo sai e vai ser fixado em algum outro lugar. E aí, essa fixação já é o suficiente para ela começar a fazer divisões celulares e gerar um novo indivíduo, tá vendo? Beleza? Então, pode ocorrer isso. A formação da zoosporia. Pela primeira vez, a gente tem esse fato aí. A gente já teve isso também nos protozoários, tá? Os protozoários também têm essa possibilidade de gerar zoósporos, tá? Ou esporozoítos, tá? Então, aqui a gente também tem, as algas também têm a zoosporia. A gente tem aqui o ciclo haplobiontico, né? Que é onde você tem apenas uma geração, olha só. Você tem aqui um zigoto, né? Um 2N, um indivíduo 2N, certo? Ele sofre meiose e aí passa para indivíduos haploides. Esses indivíduos haploides, então, são liberados, tá vendo? São liberados. E aí, assim que eles se fundirem, formando o indivíduo 2N, aí surge um novo indivíduo de novo, entendeu? Então, aqui é um ciclo sexuado, tá vendo? É um ciclo sexuado de uma alga unicelular em que não tem alternância de gerações, é uma geração só, tá vendo? Ele vai, libera o gameta fundiu, gerou um indivíduo novo. Pronto. Agora, esse ciclo aqui, não. Esse ciclo aqui é um ciclo haplodiplobiôntico. Há uma alternância de gerações. Tá? Você não é um indivíduo, por exemplo, igual você. Você não é um indivíduo haplodiplobiôntico. Você é um indivíduo, né, como é que fala? Você é um esporócito, né? Você é uma pessoa que é capaz de produzir esporos. Seus esporos, que a gente chama de gametas, né? Ou espermatozoide, ou os ovócitos, tá? Ovócito 1, né, que as meninas liberam a cada 28 dias. Então, a gente gera gametas, e aí esses gametas, quando fundidos, geram outro indivíduo. Então, a gente não tem essa história de haplodiplobiôntico, a gente é haplobiôntico, né? A gente tem, apenas uma geração, a gente não tem alternância de gerações. Agora, imagina o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, é um indivíduo, né, esporófito, diploide, vai produzir os seus gametas, na verdade a gente chama de esporos aqui, tá vendo? Vai produzir os seus esporos, e aí esses esporos é que vão produzir gameta, olha que doideira. Tá? É como se você tivesse uma fase antes, tá? É como se a gente tivesse, por exemplo, os nossos testículos, né, sendo desprendido no nosso corpo, ó, pega o testículo do menino e coloca, sei lá na pracinha lá. E aí o testículo vai se desenvolver, né, vai gerar um tempo ali, vai demorar um tempo, aí o testículo vai ficar gigantão, certo? Para depois gerar um espermatozoide, aí depois do espermatozoide conseguir fecundar uma menina, entendeu? História meio louca, mas é mais ou menos isso que acontece com o ciclo haplodiplobiôntico, tá? Então, olha só, os esporos formando gametas, né? Sejam gametas masculinos ou femininos, um gametófito, né? E aí esse gametófito vai produzir os gametas aqui, ó, tá vendo aqui? Gametas aqui embaixo, ó. Então vamos de novo. Os esporos formam, então, gametas, os gametófitos, tá vendo? Que é como se fosse o lugar onde vai ser produzidos os gametas. Então, formam os gametófitos. E aí, os gametófitos é que vão formar os gametas, e aí os gametas, quando fecundados, geram um novo indivíduo, tá? Então, vocês entenderam? Essa ideia meio louca aqui é só para mostrar para vocês o quão diferente é isso, sabe? E, assim, se você parar a pensar, é um desperdício, assim, pra gente, né, um desperdício de tempo você pegar um testículo de um menino e colocar lá na pracinha, deixar crescer para depois, né, gerar um gameta e aí, pô, dá um trabalho gigantesco, né? Mas tem espécie, principalmente espécies de algas, que fazem esse trabalho, né? Se reproduzem dessa forma. E tem muito vestibular que já cobrou isso, então por isso que eu estou falando isso para vocês. Não na reprodução sexuada, né? Existem tipos de gametas. Quando os gametas são iguaizinhos, é isogamia. Quando eles são diferentes, né, porém o masculino é bem menor do que o tamanho feminino, a gente chama de heterogamia, tá? E a oogamia é quando o gameta masculino
é pequeno e móvel, e o gameta feminino é grande e imóvel, que é o nosso caso, tá? Inclusive, a gente tem esse tipo de reprodução sexuada. O nosso tipo de reprodução sexuada é desse aí, ó, oogamia. Nosso gameta, ele é pequeno e imóvel, e o das meninas é grande e imóvel, tá bom? Então, se assemelharia mais à oogamia. Bom, se a gente for classificar as algas, a gente tem vários tipos de algas, né? Que vão ser diferenciadas basicamente de acordo com a sua organização e com o tipo de clorofila, tá? Então, assim, clorófita, elas são uni ou multicelular. Que tipo de clorofila? A e B, né? Algas pardas, multicelulares, tá vendo lá? Ó? Eu já mostrei para vocês que a gente tem pluricelulares, que entra aqui, ó, nessa categoria de multicelular, e a gente tem algas unicelulares, tá vendo? Uni e pluricelulares. Existe um fenômeno, galera, que é conhecido como maré vermelha, que não acontece muito aqui, já aconteceu várias vezes nas praias ali em Florianópolis, que é quando você tem aglomeração de dinoflagelados. Né? Só para lembrar para vocês, os dinoflagelados têm estruturas parecidas como naves espaciais, né? Como se fossem naves espaciais. São muito diferentes esses dinoflagelados. E são algas unicelulares, certo? E aí, quando você começa a proliferar uma alta reprodução desses organismos unicelulares, quando eles começam a se aglomerar, eles começam a liberar uma série de toxinas. E aí isso vai mudando a cor da água, né? Aí se torna de amarela para alaranjada, vermelha ou marrom, tá? Então, assim, inclusive, existem alguns relatos na Bíblia, né, que fala que o rio ficou vermelho de sangue e tudo mais. Né? Então, assim, para o mar, no mar a gente sabe que quando o mar fica vermelho é por conta de uma condição, um desequilíbrio, né, de alta reprodução dos dinoflagelados, provocando aí esse desequilíbrio, porque quando eles estão muito próximos entre eles começam a liberar toxinas e muitos peixes morrem devido a essas toxinas, tá? Um outro caso também de fenômeno também de algas, né, que pode ocorrer, que aconteceu agora recentemente e é muito interessante, as pessoas ficam maravilhadas, porque são algas que são bioluminescentes, elas conseguem florescer no escuro, né, no momento que elas são agitadas, elas liberam uma fluorescência. Então, se você entra na água, você acha que não tem nada, assim, tipo, não tem, né, toda a água no mar tem alga, mas na hora que você balança a água assim, ó, você consegue ver as algas liberando a fluorescência. Tanto que quando, né, passa uma onda, agita a água, ou alguém chuta a água, você consegue ver essas algas, tá? Então, assim, não são efeitos especiais, tá, galera? Nem produto químico que é jogado na água. O brilho que você vê, nesse caso, são de algas bioluminescentes. Os biólogos marinhos gostariam muito de acompanhar os fluxos, porque, assim, não é algo cotidiano, não é algo que acontece sempre, tá? A gente sabe que é feito por esse tipo de algo aqui, ó, Nicoluca cintinalis vermelhos. Mas não é nada fácil você pesquisar isso, porque elas não é fácil você encontrar uma incidência, né? Porque elas mudam drasticamente dependendo da estação, a natureza, porque tem uma natureza transitória, né? E às vezes você não consegue monitorar, você não consegue detectar aonde estão essas algas, tá? Exatamente esse tipo de espécie aqui, ó. O Noctoluca scintillans vermelhos, tá? Então você não consegue monitorar muito bem, tá? Os biólogos até tentam acompanhar isso com os barcos, mas é difícil. A gente algo muito pouco estudado ainda, tá? Então, vamos praticar aí alguns exercícios só para a gente finalizar. Então, tem exercício aí, ó, Universidade Estadual do Ceará, 2015, perguntou o seguinte, ó, vamos analisar algumas frases, ó. Analise as seguintes descrições dos organismos unicelulares pertencentes ao reino protista. Algas, cujos flagelos, um longo e outro curto, são localizados no polo anterior da célula. Essas algas, galera, que tem esses flagelos, são as euglenas, tá?
As euglenas têm flagelos, tanto localizados na porção anterior, quanto né, seja ele um flagelo longo e um flagelo curto, que ela utiliza para se locomover, tá? Então, essa aí é a euglena. Então, a gente poderia chutar aí, ó, letra B ou letra C. 2. Micro-organismos dotados de uma carapaça protetora formada por sílica. Lembra que eu falei para vocês que quem são esses caras que são formados por carapaça formada por sílica? São os dinoflagelados, né? Quer ver? Vou voltar aqui, ó, slides. Aqui, ó. Para vocês verem a imagem deles. Os dinoflagelados, tá vendo? Dinoflagelados têm essa carapaça aqui, ó, formada por sílicas, tá? Também, né? Aqui também é formado por sílica, mas dinoflagelados formados por sílicas. Esses caras aqui também, ó, dinoflagelados, tá bom? Ai, meu Deus do céu, eu errei. Ai, o que é isso aqui, gente? Bacilariófita, diatomáceas, é isso, cara, diatomáceas. Diatomáceas é que tem mesmo a carapaça formada por sílica, tá? Carapaça formada por sílica, como eu falei para vocês aqui, ó, aqui atrás, carapaça formada por sílica, aqui também tem, mas aqui é bem mais, tá vendo? Essas formas geométricas aqui é por conta da sua carapaça formada por sílica. E a minha confusão aqui, ó, que isso aqui são diatomáceas, tá? Diatomáceas, tá? A minha confusão é que você pode mudar o nome diatomáceas, o nome diatomáceas aqui, ó, diatomáceas, também pode ser conhecido como bacilariófita, tá? Diatomáceas bacilariófitas. Então, a gente tem aqui as euglenas e essa carapaça formada por sílica. Então, a gente tem essa resposta aqui, a letra B, euglenófitas, bacilariófitas, que são as diatomáceas, tá? E por 3 aqui, na 3, ó, seres dotados de 2 flagelos, geralmente marinhos, com coloração esverdeada ou parda, tá? Que é capaz de realizar esse fenômeno aqui da bioiluminescência. São algas pirófitas. Algas pirófitas, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma questão aí, uma questão também mais recente, né, que fala sobre as algas, e falando de novo, né, das euglenas, que são flageladas, a resposta aqui é a resposta aqui da letra E, né, onde fala que as euglenas são flageladas, se locomovem por esses flagelos, são fotossintetizantes, né? E aí falam todas essas condições. São uma questão bem específica, muito aprofundada do conhecimento de algas, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje, como eu falei para vocês, eu precisei de 1h30 aí para falar com vocês. Lembrando que a atividade do envio das resoluções dos exercícios, eu peço para que vocês mandem na forma de PDF, porque me ajuda no tempo, né, no meu prazo que eu tenho para corrigir as atividades para vocês. Não esqueçam se vocês já postaram já o material, se não postaram ainda, pode me procurar. E não esqueçam de realizar o questionário na quinta-feira, tá bom? Nossa, falando aqui pra caramba. Então tá, gente. Obrigado aí a participação de vocês. Eu vou só desligar aqui a gravação. Vou interromper a gravação. Falou, Pedrão. Falou, man. Só saudade, hein? Pô, Cria. fala. Qual é BL? Pedro, não Pedro. olha o chat, Pedro. Não olha o chat. Calma aí que eu tô Não olha chorando não, não olha aqui, não. velho. Só bagunça. Não olha o chat. Não olha o chat. Puta que pariu.